Sexta-feira, 4 de março de 2022. O Dose Dupla de hoje vai tratar das grandes e repentinas mudanças de tom do noticiário da grande imprensa após o advento da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, de como se dirige, ou pelo menos se tenta dirigir a atenção das pessoas para os assuntos que interessam, deixando que perde a prioridade do establishment em segundo plano, ou às vezes em plano nenhum, né? Vamos falar também da hipocrisia do Carnaval, que esse ano acabou de acontecer em sua etapa 2022.1 e que terá novos momentos em abril, logo depois da Semana Santa, com a etapa 2022-2. Tipo vestibular, sabe como é que é? Enfim, a sempre discutida ideia de um segundo Carnaval de meio de ano no Rio vai ser testada com o adiamento dos desfiles das escolas de samba, que foi determinado pela Prefeitura e seu comitê, presumidamente científico, né, por causa da peste chinesa. A informação recalibrada, segundo a visão e a sensibilidade dos barões da mídia, e a vida reagendada de acordo com a sensibilidade e a preocupação dos nossos governantes. Tudo sempre em nome do bem-estar e da saúde do povo. Não é mesmo, Marcelo Cardoso? Oficialmente, não é, Marcelo Campos? Parece que o vírus se cansou de encher o saco e resolveu tirar férias, né? Ou sair de cena, com o chega para lá do presidente russo nas intenções da nova ordem mundial. Depois dessa mal explicada, sob todos os aspectos, invasão ao país vizinho. Depois de torturar por quase 2 anos a audiência do planeta, matando as pessoas a conta-gotas com um obituário cuidadosamente produzido, com textos depressivos recheados de imagens e grafismo eivados de apelo emocional, chegou a hora, ou passou da hora, de virar o disco. É incrível que tenhamos precisado de uma guerra para pôr fim a um vírus. Esse mesmo, de olhinhos puxados, criado em laboratório, que certamente fez mais baixas nas redações, detonando a credibilidade de jornalistas e jornalecos, do que nas ditas listas oficiais dos consórcios de imprensa da vida, ajeitadas com os gostos, né, e necessidades de editores e autoridades mundo afora. Enfim, Marcelo, o mundo gira, né? A Lusitana roda e o coelhinho aí não deixa o samba morrer, nem deixa o samba acabar, já que vai ter mais folia logo depois da Páscoa, né? Então, não se disfarça da fantasia, que o Carnaval ainda promete, e o Dose Dupla de hoje está só começando. Desde que começou a invasão da Ucrânia pela Rússia, a gente tem observado o sumiço aí de algumas notícias que dominavam o noticiário nacional. A grande e velha imprensa parece que esqueceu ou colocou de lado determinados assuntos que pautavam aí os grandes jornais para dar ênfase aí ao conflito. Mas a impressão que deixa é que o foco não estava nas notícias, né, nos fatos em si, mas num enfoque político com o objetivo de desgastar o governo, o que também não é novidade, né? E eu acho interessante a gente abordar alguns assuntos aqui que literalmente sumiram do mapa. Isso demonstra aí uma relevância forçada aí ao extremo, né, de fatos que já não tinham mais como serem explorados fora do jogo das narrativas do consórcio, né, que tenta inviabilizar a reeleição do presidente da República.
Eu não estou dizendo aqui que o presidente tem sempre razão naquilo que ele diz, ou que ele não comete erros. Mas esse comportamento mostra que esses veículos da velha imprensa têm feito muita coisa estranha, menos jornalismo, né? O que você acha, Marcelo? Concordo. Aliás, me lembrei agora de Perry White, nosso velho homem de imprensa, que estava certo, né? Nos tempos do caceta, né? Pelo menos ele tinha autenticidade. Mas vamos lá, tem um exemplo clássico disso, a própria Covid. Muitos já diziam que a variante Ômicron representava a fase final da pandemia, mas esse pessoal nunca se conformou com o que estava acontecendo, com isso, basicamente. E estava o tempo todo construindo novas narrativas com o objetivo real de desgastar o governo, né? A imprensa sempre deu uma roupagem às mortes por Covid como se elas só tivessem acontecido no Brasil. E quando a média móvel das mortes começou a cair vertiginosamente por aqui, sempre encontrava um jeito de associá-las a uma incompetência governamental na gestão da pandemia. Tudo não presta. A velha e grande imprensa tem Bolsonaro como alvo e começou a lançar novas narrativas, mesmo quando os casos já não representavam para a população o perigo que eles, homens da velha imprensa, gostariam. Com a invasão russa à Ucrânia, praticamente não se fala mais em Covid. Até ela morreu, né? E tem um exemplo curioso, aqui no Rio de Janeiro, né? Você vê que o prefeito, nós vamos falar disso mais na frente também, né? Mas o prefeito Eduardo Paes, que faz parte do hall aí dos prefeitos tiranetes, ele implementou aí o passaporte sanitário na cidade. Você vê que até para entrar no McDonald's hoje, ele é exigido. Mas o mesmo prefeito do Rio, sem o menor pudor, ele aglomera, curte o carnaval de rua como se nada tivesse acontecido, né? Nos blocos aí que surgiram, ninguém precisa mostrar passaporte. E a aglomeração acontece sem o menor problema. A imprensa, rapaz, fala do carnaval e mostra como os blocos têm reunido pequenas multidões, mostram as praias lotadas e a alegria do carioca, né? Tudo na boa. Mas quando o presidente é abordado por um grupo de admiradores durante as suas férias, a imprensa vai lá e diz que ele aglomera. Esse pessoal não se dá conta aí das suas próprias contradições. Sempre que podem, associam algo ruim a atitudes do presidente. Mas enquanto a guerra domina o noticiário, a impressão que dá é de que a pandemia já acabou faz tempo, né? E quando a guerra arrefecer e o carnaval acabar, com certeza a peste chinesa vai voltar para os noticiários. É hipocrisia na veia, rapaz. Pois é. Seria o segundo ano sem absoluto carnaval, acabou acontecendo, o calor trouxe as pessoas para a rua, calhou de terça-feira gorda ser 1º de março, aniversário do Rio, que normalmente não é feriado, mas acabou sendo em função dessa circunstância. Enfim, as pessoas tinham necessidade de sair das ruas, né? Na verdade, as pessoas já estão cansadas dessa ladainha de 2 anos presas em casa, presas a protocolos, às vezes, idiotas, protocolos sem sentido. Mas veja que até no noticiário sobre a invasão russa, e apesar do posicionamento do Itamaraty, a imprensa tenta o tempo todo associar Bolsonaro a Putin, até porque ele foi o último presidente que esteve com o Putin antes do início da guerra, né? Querem passar para o seu público, né, os leitores, internautas, espectadores, telespectadores, ouvintes, que Bolsonaro tem Putin como aliado. Uma visão errada. Aliado, em termos econômicos, sim. A Rússia como país que fornece implementos para a agricultura brasileira, no caso, os fertilizantes. Nesse sentido, correto. Mas não aliado da forma como a imprensa tenta deturpar. E o presidente, por esse sentido, está apenas sendo prudente para não comprometer interesses econômicos no Brasil. Ainda mais durante essa guerra que ninguém sabe como vai acabar. A gente já não sabe por que ela começou, ou pelo menos oficialmente não sabe, e não sabe nem como ela vai acabar. Nós temos uma dependência de fertilizantes da Rússia e da Bielorrússia. E as exportações deles foram suspensas, não por uma retaliação contra o Brasil, mas pela impossibilidade de escoar a produção. E qualquer governante que queira proteger os interesses econômicos de seu país
tem que agir com prudência. Bolsonaro tem feito isso desde sempre, né? Pois é. E é isso que o Bolsonaro tem feito, né? O que irrita essa gente é que o presidente não está entrando no jogo deles. Você vê que essa semana o jornalista Ricardo Noblar, e eu vou te dizer, eu nem sei se a gente deve chamá-lo assim de jornalista, né? Publicou uma enquete sobre uma invasão para derrubar o presidente Bolsonaro. Uma enquete estúpida, né? Que gerou uma enorme reação do público. Tanto que a estupidez dele, sugerindo uma invasão do Brasil, teve uma resposta do público que eu acho que ele jamais esperava, né? A pandemia saiu do noticiário. Só que a imprensa acha logo um jeito de pegar o assunto da vez para tentar inviabilizar o governo. Curioso é que quando uma pessoa, um jornalista ou uma autoridade fala mal de um ministro do STF, é incluída aí em inquéritos ilegais, é presa sem devido rito processual e ainda é calada, né? Mas quando a ideia é falar mal do presidente, aí é liberdade de expressão, né? Isso mostra aí a que ponto nós chegamos e a que ponto o Supremo chegou. É vergonhosa a atuação do Supremo, sobretudo quando a gente testemunha aí declarações do ministro Edson Fachin, que colocou suspeitas sobre a viagem do presidente à Rússia, e também das últimas declarações do ministro Barroso, que, para mim, cometeu um crime ao acusar o presidente da República de mandar jatos da FAB sobrevoarem o prédio do Supremo para quebrarem propositalmente suas vidraças. Ele cometeu um crime, né? Porque além de acusar o presidente por um fato que ocorreu no governo Dilma, ele divulgou uma fake news. E o ministro Alexandre de Moraes, calado. Não dá mais para aturar esse tipo de provocação, né? E, nesse caso, eu estranho que o governo, por meio do Ministério da Defesa, não tenha cobrado desses ministros aí as devidas retratações. Isso me deixa encucado, entendeu? A você, a mim e a todos nós, né? Eu acho que falando que isso é uma provocação, você foi até elegante. Isso, para mim, é uma indecência, né? Agora, tem algumas pessoas, instituições e postos, né, que foram apagados por essa guerra também. Sumiram do mapa Renan Calheiros, Omar Aziz e Randolfo Rodrigues, os três patetas da CPI do Circovid, e postagens do PT apoiando Vladimir Putin, entre outras coisas. A obsessão por atacar o presidente Bolsonaro fez com que alguns dos pré-candidatos à presidência da República se juntassem em um comunicado que, no fundo, tem a intenção de desgastar o presidente. Foi o caso de João Dória, Sérgio Moro, Simone Tebet e Felipe Dávila, do Partido Novo só no nome, né? Que se intitulam como alternativas de uma terceira via. Eles apoiaram a Ucrânia e insistiram em um posicionamento do governo que já tinha sido dado via Itamaraty, que é o órgão indicado para definir o posicionamento do país e falar em nome da nação. Esse pessoal aí se acha, né? Só pela cabeça de quem está fora da realidade pode passar a ideia de que o Putin ou a Rússia vai ouvi-los e acatar o pedido deles, né? Já o senador Randolfo Rodrigues deve estar querendo que essa guerra acabe logo, né? Para ele poder voltar aos holofotes. Sobretudo agora, né? Que ele é coordenador da campanha do Lula e tem trânsito livre no STF para entrar com essas ações contra o governo. E também agora com o Procurador-Geral da República, né, que fez seu trabalho e concluiu que o relatório da CPI da Covid não tinha elementos comprobatórios de irregularidades do governo. Aí, não satisfeito, ele entrou com uma ação no Supremo para tentar impeachment o Procurador-Geral da República. Mas o ministro Gilmar Mendes fez alguma coisa de útil aí, né? Colocou uma pá de cal nas pretensões, ou em algumas das pretensões da cúpula do circo. Ele determinou que o Senado destrua os documentos obtidos pela CPI da Covid sobre a OPT, Incorporadora Imobiliária e Administração de Bens Próprios Limitada, e também determinou o descarte de informações e dados referentes a essa empresa. De acordo com a CPI, essa empresa aí era um dos braços da Precisa Medicamentos, responsável pela intermediação do contrato de compra da vacina Covaxin do Ministério da Saúde. A comissão tentou emplacar aí a narrativa de suspeita e de oferecimento aí de propina, né,
e também de superfaturamento nos preços dos imunizantes que seriam importados da China. Só que o Ministério da Saúde tinha cancelado a compra. Agora, vai procurar nos grandes jornais aí notícias sobre essa decisão. Isso também foi apagado pela guerra, né? Como foi também o posicionamento da Procuradoria-Geral da República, que vai enviar ao STF a recomendação para o arquivamento do pedido de investigação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, feito pelo senador Randolfo Rodrigues. Sempre ele, né? Ele aparece agora em vídeo, em uma foto, né? Saltitante, mas pelo menos a imagem é parada, né? Lá em Macapá, no Carnaval, junto de outras pessoas, quer dizer, fazendo aglomeração, sem usar máscara, embora seja ao ar livre. Essa é uma desculpa que o próprio Eduardo Paes disse quando ele foi cobrado. Mas ao ar livre você ainda não sabia que desde outubro está liberado? Pois é. Mas em compensação ele tirou uma foto do Cristo Redentor, que é um lugar aberto, com máscara. Quer dizer, não tem critério, não tem ciência, não tem droga nenhuma, né? Agora, é fato que as notícias favoráveis ao governo Bolsonaro, né, tendem a sumir da grande imprensa. Com essa guerra, então, nem se fala. Não destacam, por exemplo, a live do Moro com o general Santos Cruz, que foi um fiasco. A condenação da gestão do governador João Dória por falta de segurança nas escolas do seu estado, São Paulo, mais rico da federação, enche a boca para dizer isso. A declaração do Ministério Público que não viu elementos de propaganda antecipada de Bolsonaro contra Lula. A improbidade, aliás, desculpe, a impopularidade do presidente Joe Biden nos Estados Unidos e também parece que da Kamala Harris, né? A vice-presidente. O fortalecimento de laços entre Maduro, presidente da Venezuela, e Putin. A popularidade de Bolsonaro em Santos, a tal que rendeu lá uma matéria do G1 dizendo que ele estava causando aglomeração porque algumas pessoas no barco pararam próximo ao jet ski onde ele estava. A desistência do petista Jacques Wagner em disputar o governo da Bahia, estava tão cotado e tal, mas o fiasco da administração dele já está, enfim, sepultando a ideia. E, por fim, a defesa do presidente Bolsonaro em explorar fertilizantes em terras indígenas e diminuir a nossa dependência internacional de potássio, que foi um assunto até abordado num dos últimos vídeos do Alexandre Garcia, né? Aliás, Marcelo, sobre esse assunto da exploração de potássio aí em terras indígenas, a oposição e a imprensa querem emplacar aquela narrativa de que o presidente está se aproveitando da situação para tentar invadir as terras indígenas e explorá-las, né? Eles não conseguem enxergar os erros e os exageros quando foram feitas essas demarcações de terras indígenas, que tiveram apoio aí de diversos organismos internacionais e ONGs para lá de suspeitas, né? Que, ao que tudo indica, aí tem muitos interesses ocultos. E um deles pode ser o enfraquecimento do nosso agronegócio, para minimizar aí uma concorrência que é ameaçadora para eles. Mas, para mim, Marcelo, o assunto mais importante que foi apagado por essa guerra foi a tragédia de Petrópolis, aqui no estado do Rio de Janeiro, bem aqui na Serra Fluminense, né, a menos de 100 quilômetros da capital. Nós tivemos mais de 230 mortos e as buscas ainda não terminaram. Tivemos milhares de desabrigados e a imprensa parece que esqueceu de tudo. Pois é, Marcelo, as vítimas são 138 mulheres, 94 homens e, contando em separado, 44 menores. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, até o momento, 210 vítimas da chuva do dia 15 de fevereiro foram sepultadas. Os bombeiros ainda procuram por desaparecidos. Existem 1.117 pessoas que estão em abrigos, fora aquelas que tiveram condições de se deslocar para as casas de parentes. O acolhimento da população afetada se distribui em pontos de apoio da Prefeitura, como escolas públicas, hoje com 955 pessoas, e locais estruturados de forma voluntária pelas comunidades em igrejas, organizações não governamentais, ONGs, e demais entidades, que têm 162 abrigados. Ao todo, existem 34 locais onde as pessoas recebem alimentação, suporte para a higiene pessoal, atendimento de assistência social, saúde, atendimento por psicólogos, além de suporte de agentes comunitários e da Defesa Civil. É um alento, pelo menos, para quem precisa. Marcelo,
Essa tragédia aí que deixou a cidade de Petrópolis semelhante a um cenário de guerra, né, já foi esquecida aí pela nossa imprensa. Foi mais um fato apagado por essa invasão da Rússia. Vamos acompanhar aí os desdobramentos dessa investida, porque esses desdobramentos ainda não acabaram, né? Os resultados da reunião de ontem entre as partes não foram nada animadores, mas pelo menos foi acertada a criação de corredores humanitários para evitar que a população ucraniana sofra mais do que já está sofrendo, né? Tem muita coisa para acontecer ainda. Quanto mais pressões econômicas a Rússia sofrer, a gente está vendo que mais imprevisíveis serão as respostas do Vladimir Putin, né? Pelo que a gente está vendo, né? Tanto você vê que ele já declarou que o pior da guerra ainda está para acontecer. Infelizmente, no meio dessa guerra de narrativas, a verdade é o que menos prevalece. Aliás, esse tipo de guerra é o que a gente tem mais vivido nos últimos tempos, né? A de narrativas. Mas vamos então passar para o nosso segundo assunto de hoje, não é, Marcelo? Vamos sim. E se a fantasia se rasgou nas avenidas de Moscou e Kiev, por aqui os mascarados e os palhaços também, como não, né? Ainda seguem em cena, né? Pelo menos até a penúltima semana de abril, quando a prefeitura pretende realizar os desfiles das escolas de samba. Aliás, aqui no Rio de Janeiro e São Paulo, as duas cidades vão pôr o espetáculo principal na rua simultaneamente, né? Lá e cá, os desfiles dos grupos especiais vão acontecer nos mesmos dias, 22 e 23 de abril, sexta e sábado. Os desfiles das escolas campeãs cariocas e paulistanas vão acontecer no sábado seguinte, dia 30, véspera do Dia do Trabalho. Essa é a programação, né? Mas tem um detalhe aí, Marcelo. O grupo de acesso do Rio, que desfila em 2 dias, normalmente sexta e sábado, antes do desfile principal, que acontece domingo e segunda, né? Nosso desfile do grupo de acesso coincide com o do grupo principal de São Paulo, exatamente para que não haja coincidência. Esse nosso grupo de acesso carioca vai desfilar nos dias 20, quarta-feira, festa de feriado de Tiradentes, e no dia 21. Né? Aliás, foi feriado de Tiradentes por cair numa quinta-feira que acabou balizando a escolha das novas datas alternativas para os desfiles. Como o Sambódromo fica numa posição, vamos dizer assim, estratégica, né? Na própria quarta-feira, dia 20, a cidade já vai parar por volta do meio-dia, porque o trânsito vai ficar prejudicado em função da necessidade de se colocar tudo no esquema para poder ter o desfile à noite. Mas em São Paulo, rapaz, optaram por marcar os 2 grupos de acesso, lá eles são separados, um para antes do feriado, dia 16, e outro para o dia 21. Acontece que 16 de abril é sábado de Aleluia. E com isso o desfile acontece em plena quaresma, e mais exatamente dentro da Semana Santa, se encerrando na madrugada do domingo de Páscoa. Como se não bastassem os costumeiros achincalhes a valores religiosos, especialmente caros aos cristãos, nós, católicos, pentecostais, achincalhes esses sempre travestidos de manifestações artísticas, agora mais essa novidade. Sensibilidade e respeito zero para com os fiéis. E com a conivência das autoridades, que é grave, já que, nesse caso, a Prefeitura de São Paulo deveria exercer sua prerrogativa de decidir por uma data mais favorável, que não motivasse essa autêntica provocação. Mas essa bagunça aí já vem formada desde longe, né, rapaz? No fim de 2021, não sei se você lembra, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, foi categórico na manutenção do Carnaval de 2022, em sua época correta. Mas aí veio a variante, né? E vieram junto a Brasília o TL, o TC, o 1600, Zé do Caixão, o SP2 e toda a linha Volkswagen com ela, né? Piadinhas à parte aí, lembrando os modelos dos carros da montadora no início aí da década de 70, a peste vitaminada aí pela mídia vendida e pela ciência cooptada acabou
intimidando o alcaide carioca, que resolveu ceder ao argumento, né? Então, para não afastar demais os desfiles da ocasião em que eles deveriam ter acontecido, um Tiradentes numa quinta, com um dia de trabalho pouco mais de uma semana depois, apareceram aí como uma solução mágica, né? Solução em termos, né? Porque carnaval, bem ou mal, teve, sim, senhor. Teve festa privada, teve blocos na rua, ainda que a prefeitura os rechaçasse e os apelidasse de clandestinos, numa deselegância do prefeito. Enfim, o mundo não se acabou em peste, nem acabaria, mas o politicamente correto e o temor de faz de conta para manter a pose falaram mais alto. A agenda do vírus parece estar no fim, e eu quero aproveitar para deixar bem claro o porquê da minha ironia em relação à peste chinesa. Eu jamais pus em dúvida a existência de uma crise sanitária, mas tenho a plena convicção de que ela foi pessimamente gerenciada. Poderia ter sido consideravelmente menor se os agentes incumbidos de solucioná-la houvessem agido com mais dignidade e retidão e menos ciência. E, sobretudo, essa crise foi tratada segundo interesses inconfessáveis, tanto da parte das Big Pharma, quanto do meio acadêmico e da Organização Mundial, que deveria ser da saúde. Esta que sempre me pareceu subserviente àqueles que a sustentam com suas generosas dotações orçamentárias. Mas, enfim, assim como a primeira parte do Carnaval 2022, a farsa da pandemia vai chegando ao fim, em que a Justiça Internacional cobre satisfações dos mentores e operadores do caos que se instauram entre nós. Fecha parênteses. A hipocrisia aí é indisfarçável, né, Marcelo? O mercado do carnaval, desde que diz respeito estritamente às escolas de samba, até o turismo gerado pelo espetáculo lá no sambódromo e até pelos blocos nas ruas, é relevante para a economia da cidade. Isso é uma lição que outras terras vêm aprendendo, né? Como São Paulo, repetiu a forma, espelhando-se no original. É bastante lucrativo. E para mexer com isso é preciso ter responsabilidade, comprometer planejamentos e criar expectativas vãs, né? É tudo que esse negócio não precisa. O trabalho é grande, envolve muita gente, tem muitas variáveis, né? E da parte da administração municipal demanda aí um mínimo de estabilidade. Não se brinca com um evento desses. Palavra é palavra e tem que valer. As regras precisam ser claras, de modo a não permitirem transtornos que possam pôr a perder aí todo um trabalho feito. Exato, Marcelo. Agora, o Rio, uma cidade cada vez mais tristemente sem lei nem ordem, viu absoluto desrespeito a uma programação que não deveria incluir ensaios de rua das escolas de samba, nem desfiles de blocos, estes, inclusive, quando flagrados, caracterizados, como a gente já disse, de clandestinos por Nossa Excelência. Mas que, por outro lado, viu festas privadas oficialmente consentidas juntarem gente a rodo, com o respaldo do mesmo comitê científico. Com toda a pompa e circunstância, mas pouquíssimo critério lógico. Festas privadas em ambientes fechados, tudo bem. Ensaio de escola de samba ou bloco na rua, debaixo do sol, vitamina D, vento. Não, isso não pode, porque é contra a saúde, é contra os protocolos, né? Enfim, um convite à burla, mais ou menos como já é do feitio do carioca, né? Nós que costumamos entender que regras existem para serem descumpridas, especialmente se forem idiotas, como essas mais recentes ligadas à suposta preservação da saúde da população. Vamos ver então, né, como é que vai ficar aí o Carnaval 2022.2 daqui a pouco, mais ou menos daqui a um mês, né, um mês e meio. 4 dias de folia, que pode esticar para 5 com o desfile da noite da véspera do feriadão, já interditando aí vias importantes do centro da cidade, pela hora do almoço, quarta-feira, dia 20 de abril. Né? Vamos ver o que é que dá. Fora o sabadão, 30 de abril, com o desfile das campeãs. É muita folia demais da conta, né, Marcelo? É muita mesmo, né, rapaz? E para quem não podia
aglomerar e precisa apresentar passaporte sanitário em tudo quanto é lugar que entra. Tem alguma coisa esquisita aí, né? Para não cansar a nossa beleza, a gente precisa estar em forma aí para o segundo tempo, né? Hoje a gente vai ficando por aqui. Obrigado aí pela sua audiência, a sua interação aqui com a gente, através do canal instantenews.1. Na semana que vem, nós vamos estar de volta com mais 2 assuntos em debate. Eu e o Marcelo Cardoso, para quem eu mando aí aquele abraço. Um abraço para você também. Abração, Marcelo Campos. Forte abraço também aos nossos assistentes que nos assistem e nos dão a honra das curtidas e dos comentários. Ajude você também a divulgar o nosso canal no YouTube. E até sexta-feira que vem. Tchau. Tchau.